mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. 30 de Êxodo. Êxodo, capítulo 30. Vamos ler a partir do verso 17. Êxodo 30, 17. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Ainda no capítulo 38, do livro de Êxodo, versículo 8. Fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. No último texto, Epístola de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e sobriamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. No capítulo 3 ainda, de Tito mesmo, o verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, nós iremos examinar, a partir de hoje e algumas reuniões mais, o restante desse capítulo 30 do livro de Êxodo, que trata então sobre os últimos itens concernentes ao tabernáculo. Se os irmãos olharem o capítulo que nós lemos, voltando lá em Êxodo capítulo 30, os irmãos vão ver que imediatamente após a descrição dessa bacia ou dessa pia de bronze, nós temos duas outras descrições que consideraremos em outras reuniões. Uma descrição sobre o óleo usado para unção, e depois no versículo 34 do capítulo 30,
uma descrição do incenso usado então para a adoração, para ser queimado ao Senhor. O óleo, versos 22 até o 33, e o incenso, a parte final do capítulo 30. Quando nós olhamos para o capítulo 31, os irmãos vão ver exatamente a obra de edificação do tabernáculo. Até o capítulo 30 nós temos a descrição, o para quê, o como, né? Os móveis, os utensílios, como devem ser colocados, para que servem. Agora, a partir do capítulo 31, os irmãos vejam pelo próprio início do capítulo, disse o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ur, e enchi do espírito de habilidade. Versículo 4, 5, mostrando que então o tabernáculo seria edificado segundo o modelo que foi mostrado a Moisés no monte. Então o capítulo 31 seria, de certa forma, uma nova sessão em Êxodo. Podemos chamar de a sessão da edificação em si. E até o capítulo 30 nós temos a descrição. Então nós não iremos estudar a sessão de edificação, capítulos 31 em diante. Nós iremos ficar apenas com a sessão de descrição. Capítulo 25, nós já começamos ali, né? Capítulo 25 de Êxodo, descrição da arca, do propiciatório, o Senhor chamando o povo para que ofereça a ele, então, doações, para que o Senhor estabeleça o seu santuário no meio deles, para ali habitar junto com o seu povo. Essa é a finalidade do tabernáculo. Então ele começa a ser descrito no capítulo 25 e vai até o final do capítulo 30. Agora, nós já consideramos com os irmãos algumas coisas interessantes nessa descrição. Primeiro, que o Espírito Santo caminha segundo os propósitos de Deus. Ele caminha de dentro para fora. Ele começa a descrever, primeiro, o quarto mais secreto, o Santo dos Santos, a arca, tipo de Cristo, na sua natureza humana, natureza divina, madeira revestida de ouro por dentro, por fora. Depois aquela maravilhosa tampa da arca, o propiciatório, onde o sangue era derramado, o significado mais profundo da expiação, que é o derramamento do sangue à vista de Deus, em primeiro lugar para Deus, o povo não via, não é? Então tudo que toca aquele início da descrição do tabernáculo toca a glória de Deus. Por isso, ele inicia por aí. Tudo começa com a glória de Deus. Não começa com a necessidade do homem. Quão importante é recordarmos, talvez, isso nesse momento, antes de iniciarmos novamente essa última sessão do estudo. Tudo começa com a glória de Deus, não começa com as necessidades do homem. Se Paulo, em Romanos, ele começa a descrever o Evangelho de Deus, como revelado em Cristo, a partir da condenação do homem, os irmãos observam que mesmo nesse livro de Romanos, que nós podemos dizer que Paulo caminha ali com o evangelho de baixo para cima. Ele começa com a condenação do homem e vai até a glória de Deus. Começa por baixo, o contrário do que eu estou dizendo aqui com relação ao tabernáculo. Mesmo em Romanos, quando Paulo começa a descrever a condenação do homem e as necessidades do homem, ele menciona que tudo que Deus fará para recuperar o homem tem a ver com a sua própria glória. E ele fará motivado pela sua glória. Por exemplo, os irmãos se lembram de Romanos 3, versículo 23? Esse texto faz parte da primeira sessão, a sessão de condenação ainda. Paulo está falando que todos estão condenados, não há nenhum justo, né? Ele diz assim, pois todos pecaram. Aí ele não diz assim, e carecem de perdão. Como que então suprindo uma necessidade imediata do homem. Se ele pecou, ele precisa de perdão. Mas o versículo não diz isso. Romanos 3, 23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então os irmãos veem que mesmo em Romanos, quando Paulo começa a descrever o Evangelho de baixo para cima, podemos dizer assim, ele não perde isso de vista. A redenção foi feita não para um homem ter pecado perdoado, muito mais do que isso. A redenção, o sangue da cruz foi derramado para que o homem fosse perdoado em primeiro lugar, mas pudesse ser recuperado, para que então de glória em glória ele pudesse ser transformado e ser participante dessa expressão de Deus, da glória de Deus, do caráter, do ser de Deus, do ser moral de Deus, né? Então os irmãos vejam que a palavra de Deus nunca perde essa perspectiva. Como eu já disse, nem em Romanos, quando Paulo começa com as necessidades do homem. Agora, se os irmãos olharem, por exemplo, Efésios,
nós ficamos ainda mais impressionados. Porque Paulo em Efésios começa com todas as letras da glória de Deus. Efésios também fala do Evangelho. Tudo que Deus quer realizar por meio de Cristo, que é o Evangelho. Seu Filho é o Evangelho, não é? E o livro de Efésios começa lá em cima e diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nós fomos, que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, né? E nesse Senhor Jesus nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Ele começa lá, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E aí ele começa a descrever todas essas bênçãos, mais uma vez, né? Mas o livro de Efésios naturalmente faz isso, como eu já disse. Começa de Deus até chegar na necessidade do homem. Mas o livro de Romanos é o contrário de Efésios. Romanos e Efésios, se colocados juntos, é um paralelo muito interessante. Porque Romanos caminha com o mesmo tema, o Evangelho, só que de baixo para cima. Mostrando primeiro o homem condenado, o Deus que justifica, o ímpio, não é? Que não trabalha, mas crê, capítulo 4. Depois como ele faz isso. Depois a maneira, então, que ele espiritualmente une o homem que crê ao seu Salvador, que é Cristo, Romanos 5. Nós não estamos em Adão apenas, né? Nós estamos em Cristo pela fé, porque nós nascemos de novo, não é? Então nós fomos unidos a Cristo, pertencemos a Ele, Ele é o nosso cabeça. Adão é a nossa cabeça natural, somos descendentes dele, né? Por isso somos pecadores, mas Cristo é o nosso cabeça celestial, o último Adão ou o segundo homem, como Paulo diz em Coríntios, né? Então, o livro de Efésios mostra toda a glória desse evangelho de cima para baixo. O livro de Romanos, a glória desse evangelho de baixo para cima. Mas então, repetindo, mesmo no livro de Romanos, Paulo não perde de vista a glória de Deus. Porque o Espírito Santo não perde de vista a glória de Deus. Nós fomos recuperados, nós fomos salvos, nós fomos perdoados. O sangue foi derramado para que nós fôssemos participantes da glória de Deus. E não apenas perdoados, não apenas redimidos, não apenas pecados cancelados no passado, não apenas livramento da ira de Deus vindoura, que vai se revelar na vinda do Senhor Jesus. Não apenas isso. Nós fomos salvos para participar da glória de Deus, não é? Então esse é o tema mais excelente das Escrituras, e nós não podemos perder isso de vista. Quando vamos para a tipologia, Êxodo 25 até 30, nós não vamos ver coisa diferente. Quando o Senhor começa a descrever o tabernáculo com o qual Ele vai habitar com o homem, Ele começa a descrever pela parte mais interna, onde quem habita? Quem habita na parte mais interna? O povo de Israel? Os sacerdotes? Não, ninguém entra lá. Quem habita lá é a glória de Deus, a Shekinah. E para lá, Deus chamou o homem. Mas como o homem não pode entrar, um representante foi eleito, escolhido por Deus dentre os homens. Arão, só Arão. Não é? Então ele entra lá como representante de todo o povo. E acima de tudo como representante de Cristo, o Filho, que realizou expiação por nós para que nós, nele, o nosso verdadeiro Arão, que é Cristo, nós também pudéssemos entrar aonde? Lá. Não é? Aí o livro de Hebreus diz assim: Jesus entrou por nós, lá no Santo dos Santos. Temos uma âncora da alma lançada lá, além do véu. Lembra de Hebreus? Além do véu, aonde Jesus entrou por nós. Como Arão entrava, lá na tipologia. Cristo agora entrou no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem, como Hebreus diz. Não é? Então, irmãos, não percam esse esquema, senão os irmãos vão perder o significado de Hebreus, de Romanos, de Efésios, de Êxodo e da Bíblia inteira, né? Fomos recuperados para ser participantes da glória de Deus. Eu estou usando a palavra recuperação, porque é um texto muito lindo em 1 Coríntios capítulo 2, um magnífico texto, 1 Coríntios 2. Paulo está falando sobre essa sabedoria oculta de Deus, essa sabedoria que proporcionou, que planejou recuperação para nós, mas que era misteriosa, era desconhecida. Um texto tão rico, 1 Coríntios 2, a partir do verso 7. Se os irmãos lerem esse texto, Paulo vai dizer assim, que era uma sabedoria oculta em mistério, que Deus pré-ordenou, quer dizer, Ele ordenou lá nos tempos eternos. Antes de tudo ser criado, essa sabedoria já tinha ordenado esse propósito eterno de Deus, de nos recuperar. Antes da queda, Deus já tinha o propósito de recuperação, porque a queda não pegou Deus de surpresa, claro, não é? Então, esse lindo versículo, 1 Coríntios 2, de 7 em diante, diz assim: sabedoria essa
que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Tremendo texto. Está dizendo que se os principados e potestades do mal, as hostes espirituais do mal, as autoridades políticas, Pilatos, Herodes, as autoridades religiosas, Anás, Caifás, os sacerdotes, se eles tivessem conhecido que havia um propósito de Deus em Jesus, aquele varão aprovado por Deus, de nele deflagrar, vamos colocar assim, a realização dessa plena salvação, dessa entidade chamada igreja, esse povo que o Senhor escolheu para representar, para expressar a sua glória. Se os principados e potestades celestiais e mais as autoridades humanas tivessem sabido disso, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Você entende o que esse versículo está dizendo? Está dizendo que eles crucificaram o Senhor porque eles não sabiam que crucificando o Senhor, eles estavam lançando na terra a semente da igreja. O grão de trigo caindo em terra, morrendo e produzindo muitos frutos. Não é? É um lindo texto em 1 Coríntios 2. E nesse texto diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Se você está acompanhando aí o texto, 1 Coríntios 2, 7, 8, 9. Aí diz, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Não é assim que está aí no texto? Você tem diante de você? Há uma versão alternativa que diz assim: porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da nossa recuperação. Muito interessante essa tradução. O Senhor da nossa recuperação. Na nossa Bíblia está o Senhor da glória, como você está vendo aí, não é? Então essa versão, se eu não me engano, aquela versão de J.B. Phillips, diz: jamais teriam crucificado o Senhor da nossa recuperação. Que linda expressão, não é? Porque esse é o sentido aí de Senhor da glória. Ou sabedoria que o Senhor ordenou para a nossa glória. Assim que está escrito na sua Bíblia. Deus preordenou para a nossa glória. Veja essa expressão, nossa glória. Os irmãos acharam aí? 1 Coríntios 2, verso 7. Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha que expressão mais bonita. Nossa glória. Onde que nós temos a nossa glória? Naquele propósito que Deus realizou em Cristo. Essa é nossa glória, ou nossa recuperação, como a versão desse irmão. Deus preordenou desde a eternidade para a nossa recuperação. E essa sabedoria nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da nossa recuperação. O Senhor da glória. Versículo 7, versículo 8. 2 vezes aparece essa expressão, da glória, né? A nossa glória e o Senhor da glória. A nossa recuperação e o Senhor da nossa recuperação. Muito interessante, né? Então, irmãos, vejam a palavra glória. Que importante, não é? É isso que nós vemos então no tabernáculo, do princípio ao fim. O Senhor começa a descrever lá pela glória, onde Ele habita, Shekinah, então Ele vai andando para fora. Porque se o homem não tem capacidade de entrar, Deus tem capacidade de sair. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Shekinah. Mas o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Se o homem não pode entrar, Deus pode sair e vir em busca da nossa recuperação, não é? E é isso que nós vemos em Êxodo. Em Êxodo 25, a arca, o propiciatório, a glória, o homem não pode entrar, mas Deus pode sair. Então ele vai saindo do capítulo 25 até o capítulo 30. Ele termina a sua saída na pia de bronze, que nós vamos estudar hoje. Agora, antes de entrar propriamente nesse assunto, nem sei se nós vamos entrar nesse assunto hoje, porque eu preciso fazer um bom panorama com os irmãos. Vamos compartilhar um pouquinho sobre o texto de Tito, ainda como um vislumbre geral. Abra em Tito de novo os textos que nós lemos. Vamos entender a pia de bronze dentro do seu contexto apropriado. Tito capítulo 2. Primeiro nós lemos de 11 a 14. Irmão, esse é um texto que você precisava memorizar. Precisava muito. Para você passar o dia falando para a sua própria
cabeça e coração e espírito, essas palavras. Olha o que diz uma palavrinha do verso 11. A graça de Deus se manifestou salvadora, salvação, chamada a grande palavra inclusiva dos evangelhos, ou do evangelho, porque ela inclui todo o propósito de Deus, desde a graça até a glória, desde a arca da aliança, o seu propiciatório, até a pia de bronze, lá no capítulo 30 de Êxodo. Da graça à glória, todo o processo de salvação de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora, regeneração do espírito, santificação da alma, glorificação do corpo. Isso é salvação nas Escrituras. Espírito, alma e corpo, conservados íntegros e irrepreensíveis, né? Então, essa é a primeira palavra importante aí, salvadora, a graça de Deus. Verso 12, educando-nos, uma outra palavra interessante. Vamos localizar a pia de bronze dentro desse contexto primeiro, então, para depois a gente entrar em detalhes, talvez na reunião que vem. A graça de Deus não é apenas salvadora, como diz o verso 11. A graça de Deus é educadora. Palavrinha bonita, porque transmite a ideia de um aluno seguindo o seu mestre, aprendendo com ele em tudo o que ele é, não apenas aprendendo lições dele, mas aprendendo da pessoa dele. Paulo fala em Efésios que nós, escrevendo aos Efésios, não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele não diz aprendestes de Cristo, como se fosse apenas uma mensagem, mas ele diz aprendestes a Cristo, porque eles aprenderam a própria pessoa de Cristo, né? Através da palavra do Evangelho que eles ouviram. Então isso é a educação de Deus. A graça de Deus que nos salva é a mesma graça que nos educa, educando-nos. Para quê? Para que, renegadas a impiedade, nosso coração é cheio de impiedade. Capítulo 3 de Tito, verso 3, começa uma descrição importante a nosso respeito, não é? Em Romanos você tem outra lista dessa, em Colossenses, em Pedro, muitas listas nas Escrituras, da nossa maldade, não é? Tito 3,3 mostra um pouquinho da nossa impiedade. Diz assim, nós éramos loucos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse aqui é o nosso melhor, não é? Melhor de nós. Então, a graça de Deus que nos salvou é a graça de Deus que está nos educando para que, renegadas a impiedade e as paixões, veja que ele repete essa palavrinha paixões, lá no capítulo 3, versículo 3, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, não é? Então está mostrando que a graça de Deus nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões, vivamos no presente século sensata, com lucidez, com sobriedade, justa ou santa, santamente, né? E piedosamente. Piedade significa semelhança com Cristo, né? Agora, seguindo, verso 13, aguardando a bendita esperança. Então a graça de Deus não apenas nos salva, verso 11, mas a graça de Deus nos educa no presente, e a graça de Deus, no versículo 13, nos confere uma santa expectativa, né? A graça de Deus nos leva a aguardar a bendita esperança e a manifestação, olha aí a nossa palavrinha de novo, da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, né? Agora vamos seguir, o foco nosso vai estar no verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós. Presta atenção nessa expressão, Cristo a si mesmo se deu por nós. Agora vem aqui outra expressão de propósito, a fim de, para quê? Né? Duas coisas agora que eu queria que os irmãos notassem. Agora a gente vai, através desse versículo, lançar luz lá no tabernáculo, lá em Êxodo 25 a 30. A fim de o quê? A fim de o quê? Remir-nos. Remir-nos. Qual o móvel ali do átrio que fala sobre a remissão de pecados? Altar de bronze. Não é assim? Altar do holocausto. Ele se deu por nós a fim de remir-nos. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, remir-nos fala do altar de bronze. Está certo isso? Mas não para aí. Remir-nos de toda iniquidade e o quê?
Purificar fala do quê? Bacia de bronze. Exatamente os dois móveis que os irmãos têm lá, então, na descrição do átrio do tabernáculo. Não é isso? Capítulo 27, o altar de bronze. Capítulo 30, a pia de bronze. São os últimos que são descritos, porque fazem parte do átrio, né? Então, remir-nos, já estudamos o altar de bronze. E purificar-nos, vamos estudar a pia de bronze. Então, os irmãos estão vendo quanta luz o Novo Testamento lança sobre a tipologia, né, do Velho Testamento? Remir-nos, purificar-nos, altar e pia. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Essa palavrinha exclusivamente, ela é muito rica no significado original, na língua original. Então eu queria compartilhar o significado dela com os irmãos, que é muito interessante para esse contexto aí do propósito do Senhor em nos remir e nos lavar e nos purificar. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Essa palavrinha tem, na verdade, uma raiz dupla na língua original. Significa estar em torno de. Como que gravitar em torno de. Então, quando Paulo usa essa palavra exclusivamente seu, ele está combinando duas palavras. A palavra em torno e a palavra estar. Estar em torno. Muito bonita a palavra. Porque agora os irmãos entendem o que é ser um povo exclusivo. Lembra que Pedro também usa essa expressão? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é Deus separar para si um povo exclusivamente seu? A palavra no original explica por si só. Ele separou um povo, remiu pelo sangue, remiu, e purifica pela água da palavra. A gente vai estudar detalhes a partir da próxima reunião. Purifica com a água da palavra. Para quê? Para que esse povo esteja em torno dele, exclusivamente seu. Estar em torno. O Senhor derramou o seu sangue por nós e nos lava com a água da palavra para cumprir esse propósito. Que nós sejamos um povo Cristo-centralizados. Vivamos por meio dele, vivamos para ele, vivamos dele. Romanos 11 diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Esse é o sentido do exclusivamente seu. Não é? O que cumpre esse propósito? Segundo o versículo 14, para que nós sejamos um povo exclusivamente seu. Primeiro ele precisa nos remir, está escrito no verso 14. Sangue, isso já aconteceu. Depois ele precisa purificar para si. Isso está acontecendo, não é? O sangue não está sendo derramado a todo momento. Foi derramado uma única vez para sempre para a remissão de todos os pecados, não é? O sangue tem uma ação perfeita e completa. Os irmãos concordam com isso? Agora, a água não. A água tem uma ação contínua. Fala de um processo contínuo. O sangue, uma única vez, uma vez por todas. A água, diariamente. 1 João capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não só isso, e nos purificar de toda injustiça, né? Então a pia fala de um processo contínuo. Os irmãos vejam que tudo que os sacerdotes iam fazer, eles tinham que se lavar. É a prova desse processo contínuo. Não podiam de jeito nenhum entrar no santo lugar para cuidar do candeeiro, para trocar pães, se fosse o sábado, para ministrar ali no incenso, queimar incenso ao Senhor. De jeito nenhum se entra naquele ambiente sem lavar mãos e pés. Lavagem contínua de mãos e pés. Lindo significado que a gente vai examinar mais para frente, né? Então os irmãos vejam que a pia está ligada a um processo contínuo e o altar de bronze está ligado a um processo cumprido. O Senhor já derramou o seu sangue por nós. Amém. Nossos pecados de amanhã já estão perdoados. De depois da manhã também, da semana que vem também e da vida inteira. Mas o Senhor não morreu por nós para nos perdoar pecados apenas, né? Nós sabemos que nossos pecados estão perdoados até a nossa morte, ou até que o Senhor venha. Mas e daí? O
O Senhor quer que nós vivamos livres do pecado e não apenas perdoados do pecado. O que adianta ser perdoado do pecado, mas escravo do pecado? E você peca e pede perdão, e peca e pede perdão, e peca e pede perdão, e até quando vai ser assim? Não é? Uma vida num nível tão medíocre, não é? Então o Senhor fez provisão do sangue para perdão, mas Ele fez provisão da água para purificação, para que Ele possa nos purificar de toda injustiça. Essa palavra purificar é muito significativa na linguagem do Novo Testamento e do Velho Testamento também. Tudo no Velho Testamento era purificado, ou com sangue ou com água, sempre, não é? Eles lavavam tudo. A purificação é uma ideia inerente à mente do judeu, dada por Deus, porque fala de lavagem, não é? Fala da nossa imundície e fala da santidade de Deus. Só se lava o que está sujo, não é? Então essa ideia de purificação é uma ideia cravada na mente do povo judeu. E deve ser uma ideia cravada na mente de nós, Igreja de Deus. Porque nós só podemos prosseguir com Deus sendo lavados continuamente. Do contrário, não há caminho. Não há caminho de comunhão. Não tem como desfrutar luz, lá do candelabro, luz espiritual, visão, entendimento, luz. Não tem como comer a Cristo como pão, pão da vida, força, sustento, pão, né? Vigor, poder, energia, não tem. Não tem como adorar, ter comunhão lá no incenso, altar de incenso. Não tem luz, não tem pão, não tem adoração, não tem nada, se não se passar pela pia de bronze, pela água. Então os irmãos vejam que a ordem lá é reforçada. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. 2 vezes, se você não notou, volte lá em Êxodo 30. 2 vezes, se você não percebeu naquele contexto da bacia de bronze, aparece a expressão, para que não morram. Os irmãos notaram? 2 vezes, em 4 versículos. Dos 4, 2 falam disso. Para que não morram, para que não morram. Ou seja, se eu e você não estamos caminhando numa vida de comunhão com Deus, permitindo que a água da palavra esteja nos lavando mente, coração, intenções, motivações, a gente vai ver detalhes disso mais para frente, nós não podemos entrar no santo lugar. Nós não podemos ter entendimento espiritual, luz, nós não podemos ter energia, vigor, poder espiritual, o pão, a mesa dos pães, nós não podemos ter verdadeira adoração e comunhão, como aquele altar de incenso tipifica. Sem luz, sem pão, sem incenso. A não ser que nós lavemos as mãos e os pés. Eu não vou compartilhar hoje, mas há uma linda expressão exatamente sobre esse assunto em João capítulo 13. Quando o Senhor chama os discípulos para a ceia, coloca eles para dentro do cenáculo e lava os pés do discípulo. Essa lição que ele quer ensinar. Talvez João 13 seja o melhor texto do Novo Testamento para interpretar a pia de bronze. A gente vai ver isso em reuniões para frente. Qual a importância daquele lavar que Pedro se sentiu tão reticente em se submeter, não é? E o Senhor exortou dizendo, Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Forte expressão do Senhor, não é? Então, quando chegarmos lá, a gente vai compartilhar um pouquinho disso. Mas então, voltando no livro de Tito, para continuar com a nossa introdução aqui, versículo 5 do capítulo 3, repete a mesma ideia que eu também já partilhei com os irmãos. 2 vezes, altar de bronze e pia de bronze. Olha lá, Tito 3,5 no final. Paulo diz pelo Espírito Santo que o Senhor nos salvou, usando a mesma palavrinha do verso 11, do capítulo 2, verso 11. A graça de Deus se manifestou salvadora, né? Paulo repete lá, Tito 3,5, Ele nos salvou, lá no final do versículo, mediante o quê? De novo, irmãos, olha aí, as 2 mesmas coisas de Tito 2,14. Mediante o lavar regenerador. Isso tem a ver com o altar de bronze, onde o sangue foi derramado, não é? E o lavar renovador. Isso tem a ver com a pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, não é? Muito interessante. O Novo Testamento lançando luz sobre aquela tipologia do Velho Testamento. Tá certo? Então é muito importante os irmãos verem esse panorama em primeiro lugar, antes da gente entrar em detalhes. Eu queria examinar mais um texto, ainda para efeito de visão geral com os irmãos. João capítulo 19.
Também já citei durante esse estudo mais de uma vez esse versículo, mas queria que os irmãos abrissem uma vez mais. João 19, 34. Irmãos, sabe por que a linguagem lá do Novo Testamento, por exemplo, Tito, como eu acabei de citar 2 vezes, capítulo 2 e capítulo 3, na mente de Paulo era tão claro esse entendimento sobre o lugar do sangue, o lugar da água, a regeneração, a renovação, o Senhor nos remindo, o Senhor nos purificando, né? Porque toda a doutrina que é desenvolvida nas epístolas tem a sua semente nos evangelhos. Os apóstolos não são pregadores de novidades. Tudo que eles fizeram é pregar a doutrina de Cristo. Apenas eles a dissecaram de uma forma mais ampla, eles a explicaram, mas eles não adicionaram nada, eles não inventaram nada. A chamada doutrina dos apóstolos, no qual a igreja primitiva caminhava com firmeza, perseveravam na doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo, do próprio Cristo. Os apóstolos não têm doutrina nenhuma. A doutrina deles é a doutrina que o Senhor ensinou, não é? Então olha que interessante o que João registra no seu evangelho. Ele diz assim: um dos soldados lhe abriu o lado do Senhor com uma lança, e logo saiu sangue e água. Será que tem figura mais clara? Sangue e água. Sangue, altar de bronze. Água, pia de bronze. Sangue tem a ver com regeneração. Água tem a ver com purificação. Sangue tem a ver com remissão. Água tem a ver com purificar para si um povo exclusivamente seu, não é? Então o Senhor Jesus morreu, como Paulo vai falar lá em Tito, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. E foi isso que, tipologicamente falando, João viu quando aquele soldado rasgou o lado do Senhor, sangue e água, né? Irmãos, João poderia não ter visto isso. Nenhum outro apóstolo viu, só João. Só João registra porque só João viu. Só João estava ali. Ele reforça isso no verso 35. Aquele que isto viu, testifica que é verdadeiro. Os irmãos estão vendo o cuidado do Espírito Santo? A delicadeza do Espírito Santo, mostrando um propósito, usando mais uma expressão aqui literal para confirmar aquilo que está no coração de Deus. Nosso Senhor ali, o verbo encarnado crucificado, e do seu lado jorrando sangue e água. O judeu sabia muito bem o valor disso. João registra isso aqui. Por que os irmãos acham que João registra isso aqui? Porque para João isso tinha um sentido muito interessante. Era como se João estivesse vendo ali o próprio átrio, agora aberto, do seu lado jorrando sangue e água, né? A própria realidade do átrio, do tabernáculo ali naquela cruz, né? Porque na verdade é isso que João faz nesse seu evangelho. João nesse evangelho fala do Santo dos Santos, do santo lugar e do átrio, por todo esse evangelho. Então, irmãos, a gente precisa desse panorama primeiro para a gente localizar essa pia de bronze. Agora vamos caminhar ainda um pouquinho mais nessa questão panorâmica. Vamos lá. Em Êxodo de novo. Vamos voltar nossas Bíblias lá em Êxodo. Versículo, deixa eu localizar aqui, capítulo 30. Êxodo 30, verso 18, final do verso 18. Olha que expressão interessante, vamos pensar juntos um pouquinho sobre ela. A última frase do verso 18 de Êxodo 30. Pô-la-ás, a bacia que está sendo escrita aí. Pô-la-ás, onde? Tem um lugar muito específico, designado aqui de uma forma interessante. Entre a tenda da congregação. Os irmãos sabem que essa expressão aí, tenda da congregação, é usada para se referir a quê? A parte mais interna do tabernáculo, onde o povo comum não tinha acesso. Era coberta e tinha 2 compartimentos. Não é assim? Lembra do esquema que nós projetamos? Santo lugar e santo do santo. Não era coberto por 4 cobertas? Aquilo é chamado de tenda da congregação. Não era exposto ao sol, era fechado, só entrava ali os sacerdotes. E no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Agora a parte de fora era o átrio, não é? Com esses 2 móveis, o altar de bronze e a pia de bronze.
Quando o Espírito Santo vai descrever o lugar da pia, olha que coisa interessante. Ele coloca assim: entre a tenda da congregação e o altar. Muito bonita essa questão, pelo seguinte motivo. Altar, nós já sabemos do que fala. Derramamento de sangue, remissão de pecados. Tenda da congregação, fala do quê? O Senhor falou em Êxodo 25, ali virei, e de cima do propiciatório falarei contigo. É o lugar da glória, é o lugar da comunhão, é o lugar da adoração, é o lugar da intimidade, é o lugar do relacionamento mais próximo com Deus, onde só sacerdote entra, não é? Então, quando ele falou sobre a pia, ele localizou entre o altar e a tenda. Vocês vão sabendo o que o Espírito Santo quer dizer? Ele está dizendo assim, olha, o altar é o fundamento. Aqueles que não passaram pelo altar não têm acesso a mais nada, não é? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, não basta que você tenha apenas a experiência, espiritualmente falando agora, do altar de bronze, do perdão objetivo dos teus pecados, né? Você precisa ter a experiência da pia de bronze, do lavar contínuo da água da palavra, para que você possa ter acesso à tenda da congregação. Foi por isso que o Espírito Santo fez isso. A pia vai ficar entre o altar e a tenda da congregação, não é? Aliás, ele inverte a expressão, ele diz entre a tenda e o altar. Sabe por que tenda vem primeiro do que altar? Sabe por quê? Porque Deus, a grande maioria das vezes, coloca em primeiro lugar aquilo que toca o seu propósito primário. Por isso ele põe a tenda primeiro. Ele não fala entre o altar e a tenda, ele fala entre a tenda e o altar. Sabe por quê? Porque ele quer levar o seu povo para a tenda, não é? Então ele põe a tenda primeiro, é lá que é o propósito. E o altar, porque o altar tem que estar como base, como fundamento, mas a tenda é o propósito e não o altar. Por que quando nós tomamos o pão e o vinho na mesa do Senhor, nós comemos o pão primeiro? Hein? Nós não somos pecadores? Nós não precisamos da purificação do sangue para depois ter comunhão com Deus? Não é assim? Então nós devíamos tomar o cálice primeiro. Porque o cálice fala de remissão de pecados. Está certo isso? Você já pensou, você e eu, pecadores, tomar aquele pão e comer? Aquilo que tipifica o corpo de Cristo? Será que nós temos algum direito? Claro que não. Não é? Mas por que o pão vem primeiro na ordem dos elementos? Porque o pão fala do propósito. O propósito de Deus é que Ele mesmo, através de Cristo, nos constitua. Pão, não é? Você come como pão, ele é teu alimento. Mas para isso, você precisa ter remissão de pecados. Então nós precisamos do sangue, não é? Então depois nós tomamos o cálice, porque nós sabemos que o sangue foi derramado para a remissão de pecados. Mas o propósito está ligado ao pão. O meio está ligado ao sangue. Mesma coisa os irmãos estão vendo aí. Entre a tenda da congregação e o altar. Então, irmãos, remissão de pecados, perdão de pecados, nunca é o propósito. O propósito é a glória de Deus, a semelhança com Deus, a união com Deus, a tenda da congregação, e não o altar, né? Agora, entre a tenda da congregação e o altar, pia. Ou seja, aqueles que já passaram pelo altar, têm Cristo como seu remidor, o seu salvador, precisam da pia. Senão não tem acesso à tenda da congregação. Ficou claro isso? Não adianta tentar driblar Deus. Não adianta tentar driblar a sua própria consciência. Não adianta falar igual Davi, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa, né? Davi fala para o Senhor. Não adianta tentar nos escondermos. A palavra de Deus, 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre a ceia mesmo, a comunhão, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um convite para a pia de bronze. Examine-se a si mesmo. Você tem a pia, não é? A pia está aí, a água está disponível, mas se examine. Se você não se examinar, você não vai experimentar o lavar da água da palavra. Se você não experimentar, você não conhece a tenda da congregação, a luz, a comunhão e o pão, né? Esse ambiente é reservado para aqueles que se lavam, espiritualmente falando, né? Então, irmãos, não podemos perder isso de vista, de jeito nenhum, senão a gente não compreende porque o Espírito Santo colocou as coisas assim, tá certo? Então, polaás entre a tenda, propósito de comunhão, e o altar, remissão de pecados, e deitarás água nela,
E nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, primeira vez, para que não morram. Depois no verso 21, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isso lhes será por estatuto perpétuo. Na experiência espiritual, se não há purificação, não é perdão, é purificação. Se nós não fomos ao Senhor por convicção do Espírito Santo, a ação da palavra, esses dois sempre vão andar juntos, né? O Espírito e a palavra, nos convencendo do pecado. Esse é o ministério do Espírito, ele faz através da palavra, principalmente, não é? Então, se nós não estamos respondendo à convicção de pecado que vem da parte de Deus, pelo Espírito e pela palavra, nós não temos nenhum caminho de comunhão. É vedada a experiência da tenda da congregação para nós. Espiritualmente falando, é assim que funciona, né? Para que não morram. Sequidão. Nossa vida espiritual vai se definhar, vai secar, porque nós não estamos examinando a nós mesmos, nós não estamos confessando pecado, né? Nós estamos tentando encobertar. Há na nossa vida pecado não julgado, há na nossa vida pecado não confessado, há na nossa vida prazeres ocultos, há nas nossas vidas ambições que nós não queremos compartilhar com Deus. Tudo isso é pecado, é errar o alvo, não é? Então, enquanto nós não nos colocamos com o nosso rosto de frente para aquela pia, como a gente vai compartilhar daqui a pouquinho, e começamos a ver então ali o nosso rosto, debaixo então da luz de Deus, e confessarmos os nossos pecados, nós não temos acesso mais profundo ao Senhor como nossa luz, ao Senhor como nosso pão, ao Senhor como nosso intercessor, nosso mediador, né? Aquele através do qual nós adoramos a Deus. Eu queria ler por hoje um último texto, para a gente começar alguns minutos só. Na Epístola de Tiago. Vamos começar hoje, só alguns minutos, e a gente continua esse texto na reunião que vem, porque nós não teremos tempo de examinar tudo. Tiago, capítulo 1. Vamos ver como que esse livro nos ajuda nessa interpretação da pia de bronze. Tiago, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 19 para nós termos o contexto. Só que antes de lermos Tiago 1,19, eu queria lembrar os irmãos de um texto que eu li já em Êxodo, capítulo 38, versículo 8, só para a gente se localizar aqui. A palavra diz em Êxodo 38, 8, que aquele bronze que foi usado para se fabricar aquela pia teve uma origem específica. O Espírito Santo deu uma origem específica para nós daquele bronze. Os irmãos se lembram de onde? Aquele bronze foi proveniente dos espelhos das mulheres que ministravam na tenda da congregação. Muito interessante aquela narrativa. Em primeiro lugar, porque o espelho naquela época não era algo comum. Ele nem mesmo era de vidro, não havia isso naquela época, esse espelho de sílica. Os espelhos eram de bronze, como está dizendo no texto, polido o melhor possível. Um latão, não é? Uma chapa de latão, de bronze ou de cobre. E aquilo era polido o melhor possível. Então, naquele bronze, você se enxergava mais ou menos. Não tinha de jeito nenhum a fidelidade que o nosso espelho tem hoje, espelho de sílica, não é? Pior para nós, melhor para aquelas mulheres daquele tempo, não é? Então, aquelas mulheres fizeram uma doação preciosa em dois sentidos. Primeiro, porque a mulher e espelho é um par inseparável, não é? Então, aquelas mulheres doarem aqueles espelhos foi uma coisa assim magnífica, eu penso, aos olhos do Senhor, não é? Porque elas estavam doando aquele lugar onde elas contemplavam sua própria beleza, sua própria glória, não é? Elas estavam doando então para o tabernáculo, para a edificação da glória de Deus no tabernáculo. Então doaram seus espelhos, isso é muito significativo. O que será que na nossa vida hoje é o nosso espelho? O que será na nossa vida hoje que quando nós olhamos aquela coisa, nós vemos ali a nossa glória? Isso é um perigo muito grande para aqueles que de alguma maneira servem ao Senhor. Você pode ter no seu serviço o seu espelho. Quando você olha para o seu serviço, você vê a sua glória. Quando você olha para o seu ministério, você vê a sua glória, não é? Então aquelas mulheres entregaram aquele espelho, de alguma maneira entregando sua glória.
E depois aquele metal era um metal precioso, né? Semi-precioso, tinha valor o cobre, né? Então elas entregaram também algo de valor para elas. Não é hoje como espelho nosso que não vale nada. Quebrar um espelho hoje não custa nada, não é? Mas naquele tempo não. O espelho era valioso, era importante. Além desse significado, então, que eu já disse. Então, nesse contexto, o texto de Tiago agora vai nos ajudar. Diz assim, olha, Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, aqui está a chave, a palavra. Essa é a chave de todo esse contexto, de 19 até 25. A palavra, em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Salvar aqui, claro, nesse contexto, está falando de santificação. Exatamente o sentido da pia de bronze. O sentido de Tito, purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse é o sentido aqui. A palavra salvando a alma, veja aí, não é salvando o espírito e nem salvando o corpo, é salvando a alma. Fala de santificação. Tornai-vos, pois, praticantes, de novo, da palavra. Veja que a palavra é a chave aí. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não obedece, ou não praticante, não obedece, o Senhor fala e nós não obedecemos, o Senhor convence de pecado e nós não confessamos, o Senhor está trabalhando áreas da nossa vida e nós estamos não respondendo, resistindo, transferindo, justificando, seja lá o que for, não é? Nós estaríamos enquadrados na seção aí do não praticantes, não obedientes, né? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na palavra, Tiago, a expressão lei perfeita e lei da liberdade são únicas em Tiago, não aparece em lugar nenhum do Novo Testamento mais, só aqui em Tiago. Lei perfeita, lei da liberdade. É uma forma que o Espírito Santo usou através de Tiago para nomear a palavra de Deus, as Escrituras, uma linda expressão. Porque Tiago, como bom judeu, ele então foi usado pelo Senhor para ver que o Senhor Jesus Cristo é a glória e não a lei é a glória. Tiago era um homem da lei, Tiago o justo, Tiago joelhos de camelo, lembra do que a tradição diz sobre ele? Aquele homem que orava tanto de joelhos que tinha o seu joelho duro como o joelho de um camelo, não é? Tiago o zeloso, não é? Agora esse Tiago, meio-irmão do Senhor, um dia ele viu que o Senhor Jesus é a glória e que a glória estava nele. Ele começa o capítulo 2 dizendo isso, o Senhor Jesus Cristo, a glória. Tiago 2:1, não é? Então quando ele fala da palavra, ele chama a palavra de lei perfeita. Porque a lei lá do Velho Testamento não é a lei perfeita, nela mesma ela é, mas ela não é perfeita no sentido de cumprir o propósito de Deus em nós, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, pela lei vem a nossa miséria, pela lei vem a nossa condenação, pela lei vem a ira de Deus sobre nós, não é? Sobre a nossa cabeça. Mas agora Tiago viu que o Senhor Jesus é a glória e que nele Deus cumpriu salvação, redenção. Então ele diz assim, lei perfeita, se referindo agora à palavra. Porque não é a lei do Velho Testamento, é a palavra da nova aliança, é em Cristo. Então é lei perfeita, não é lei da condenação, como Paulo chama lá em Coríntios. Lembra? Lei da condenação, mas é lei da liberdade. Tiago usa duas lindas expressões para se referir à palavra. Então, irmãos, para a gente terminar por hoje, verso 23, Tiago usa a figura do espelho, verso 23, e no verso 24, assim como ele já fez o 22, já fez o 21, usando a expressão a palavra, a palavra, a palavra, Tiago claramente está fazendo a comparação, não é? A palavra é o espelho. Então quando você atenta na lei perfeita, aqui diz, considera no verso 25, atentamente na lei perfeita, considera, o sentido é fechar um foco,
de visão. Você está olhando uma coisa e ninguém está te distraindo. Você considera. A palavra tilada da linguagem da astronomia. Quando você pega um telescópio assim, focaliza o espaço sideral, de onde vem a palavra considera. Você focaliza um astro no espaço e foca, não é? Esse é o sentido. Você foca, você considera atentamente. Esse é o sentido da pia de bronze lá no Velho Testamento, espiritualmente falando. A água estava ali para isso, como um espelho. É ali que eles se lavavam, mãos e pés. Como que nós fazemos isso hoje? Através da palavra. Paulo em Efésios diz que a igreja está sendo lavada com a lavagem de água pela palavra. Efésios 5, verso 26. Lavagem de água pela palavra. Então Tiago está nos ensinando que se nós queremos espiritualmente desfrutar o sentido dessa pia de bronze, nós precisamos considerar, focar, sem distração, atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Porque é assim que o Espírito Santo vai então nos lavar mãos, que fala de obras, e nos lavar pés, que fala de caminhos. Nossas obras e os nossos caminhos precisam ser testados pelo Espírito Santo, lavados, para que nós possamos ter comunhão na tenda da congregação. Sem pia, sem tenda. Podemos ter o altar e não ter a tenda. Podemos ter o altar e somente essa experiência. Mas através da pia, do lavar de mãos e de pés, nós temos acesso ao santuário. Desfrute de Cristo como luz, vida e comunhão. Então, irmãos, essas primeiras ideias são importantes sobre a pia de bronze. Na próxima reunião, se o Senhor permitir, a gente vai entrar em mais textos, João 13, por exemplo, que eu já citei, que vão interpretar para nós qual o significado dessa lavagem, espiritualmente falando. Lavagem de mãos, obras, lavagem de pés, caminhos, o que isso significa, quais versículos no Novo Testamento nos ajudam. Mas vamos ficar no nosso coração com essa ideia importante. Nunca resistirmos, muito pelo contrário, desejarmos como sacerdotes que a água pura, límpida, viva da palavra lave mãos e pés nossos, para que nós tenhamos amplo acesso ao lugar santo, o lugar da comunhão mais íntima, mais visão espiritual. Às vezes nós achamos que visão espiritual cai do céu, né? Visão espiritual é privilégio de alguns mais espirituais. Quanto nós erramos, né? Visão espiritual não cai do céu, tem preço. Visão espiritual não é Deus fechando os olhos assim, dizendo eu vou jogar um pouco de visão lá no meio do meu povo. Vamos ver na cabeça de quem que vai cair, não é? Não é assim. Entre o altar e a tenda, você tem a pia. Para você chegar no candelabro, você tem que ser lavado, mãos e pés. Então, nós queremos mais visão, candelabro, luz, entendimento espiritual, nós já sabemos qual é o caminho. Nós queremos mais pão da vida, pão da mesa, energia, força, vigor espiritual, para não vivermos uma vida medíocre, escravizada, mesmo perdoados, mas cativos ainda, não é? Queremos força, energia, vigor, vida, pão, nós sabemos qual é o caminho. Lavar as mãos e os pés. Nós queremos mais adoração, mais união, mais incenso, mais fragrância, mais perfume de Cristo, nós sabemos qual é o caminho. A pia, lavando mãos e pés. Por isso o Espírito Santo diz, pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar. Tenda da congregação, candelabro, mesa e altar de incenso. E o altar, o fundamento do nosso perdão de pecados, né? Vamos ficar só com essa ideia, basicamente, por hoje. Mas que os irmãos pensem nisso. O Senhor quer nos levar mais fundo, na luz, na vida, na comunhão, na adoração, na união. Mas há um caminho. Lembra que para a igreja de Laodiceia ele fez exatamente essa exortação? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, colírio para ungir os teus olhos, vestes para vestir a tua nudez. Né? É o preço da visão espiritual, da unidade, da intimidade, da comunhão. Né? O preço é nós estarmos abertos, focados nesse Senhor como pia de cobre. Não precisa fazer introspecção.
Se você tentar fazer introspecção, você vai ficar doente. É melhor você contratar o psicólogo antes de começar a introspecção. Vai ficar louquinho, não é? Você vai se tornar um mórbido, escravo de você mesmo, medindo a sua temperatura o tempo todo para ver em que grau que você está, não é? Uma vida focada em você e não em Cristo. O chamamento da pia de cobre não é um chamamento para introspecção. Mas em ti, Senhor, está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Então nós olhamos para a bacia de cobre, é o nosso Senhor, e nele nós vemos a luz. Ele vai se encarregar. Ele é a água. Ele vai se encarregar e mostrar para nós as nossas obras, mãos, e Ele vai se encarregar de mostrar para nós os nossos caminhos, os pés. E nós então iremos dizer, sim, Senhor, quero ser lavado com a Tua palavra, nisso e nisso. Né? E aí nós teremos acesso à comunhão mais profunda. Não precisa fazer, Ele vai fazer. Mas você deve desejar. Você deve se achegar à pia e dizer, Senhor, eu quero ser lavado no espelho da Tua palavra. Obras e caminhos. Isso nós precisamos fazer. Né? Essa é a nossa parte. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Pai, nosso desejo, nosso pedido como igreja ao Senhor é que o Senhor possa cativar o nosso coração para que verdadeiramente possamos experimentar o lugar na experiência espiritual dessa lavagem de água pela palavra. Porque sabemos que esse é o propósito, apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, santa e sem defeito. Mas quanta impiedade há em nós, Senhor, quanto carecemos desse lavar. Há até mesmo pecados que são ocultos aos nossos olhos, mas o Senhor os conhece. Nós precisamos tanto estar focados com o nosso rosto em espírito, na Tua palavra, lei perfeita, lei da liberdade, porque a Tua palavra é viva e eficaz, cortante e penetrante, divide alma de espírito e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pedimos ao Senhor que nos mantenha unidos a Ti de tal forma que esse lavar seja uma realidade espiritual nas nossas vidas. Não nos permita, Senhor, endurecer os nossos corações, resistir ao Teu Espírito, entristecer o Teu Espírito, seja com nossas obras, seja com nossos caminhos. Ajuda-nos a compreender espiritualmente, Senhor, o significado bendito desta purificação de pecados, porque sabemos que o Senhor nos deseja como um povo exclusivo, cristocêntrico, girando em torno de Ti. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos constranja e cumpra em nós esse que é o Teu propósito. Obrigado porque o Senhor nos chamou, nos recuperou. Muito obrigado pelo Senhor da nossa recuperação. Muito obrigado porque o Senhor pré-ordenou a nossa glória. Como Te somos agradecidos, Senhor. Nós que éramos os candidatos ao inferno, o Senhor nos chamou para a glória. Pedimos ao Senhor que possa constranger e conquistar tudo que há em nós, para que não percamos esse propósito de vista, enquanto estivermos andando nesse exílio, neste mundo. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.